De volta com a Educadora Entrevista, eu converso agora com a Gisele Santos, que é assistente social, coordenadora do grupo antitabagismo aqui no município e que também aí atua, né, no combate à questão do alcoolismo. Gisele, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito do grupo, né? A gente conversava aqui no intervalo, né? Ele teve uma parada aí no período da pandemia, né? Retomou as atividades. Como é que funciona um grupo antitabagismo? O grupo antitabagismo, ele funciona para o paciente que deseja parar de fumar. Com pedido médico ou não, alguns pacientes já chegam para a gente com restrições, com comorbidades, outros vêm porque a família pede, outros porque simplesmente desejam parar de fumar. Então, é um grupo estruturado, com uma equipe multiprofissional treinada para isso. Lá eles vão encontrar o apoio medicamentoso, o apoio psicológico, o apoio do próprio grupo, que se conversa entre si, troca informações, experiências de sucesso e insucessos. Então, é um grupo de apoio mesmo para o fumante que deseja parar de fumar. Porque a gente fala muito a respeito, né, do combate a drogas ilegais, etc., mas a gente esquece que as drogas legais têm gravidade tão grande quanto, né, e ainda tem essa questão do acesso livre, né, e causam tanta dependência quanto, né, em alguns casos se fala que, por exemplo, o cigarro tem mais dependência do que várias drogas ilegais, inclusive. No ranking, o cigarro ele está em primeiro lugar, em substâncias que viciam. E substância, por quê que a gente fala isso? Porque é uma droga que se usa em qualquer lugar. Você para o seu trabalho um pouquinho e vai fumar. Você vai na balada, você fuma. Não tem restrição, onde você estiver, você fuma. Muito embora hoje, em locais fechados, não se fuma mais. Mas é uma droga tranquila de se conseguir, de se usar. As outras tem as restrições, tem a questão do preço, tem a questão da ilegalidade. Então, o cigarro hoje é o campeão mundial em mortes evitáveis. E é importante você colocar isso. A gente teve há mais de uma década aí a mudança na legislação, né, que tirou o cigarro dos espaços públicos, ou seja, tirou também a socialização ali com o cigarro. Isso ajudou muito no combate. Sim, com certeza. Só que a indústria tabagista, ela já se preparando para isso, ela vem com outras roupagens. Vem com o cigarro eletrônico, que hoje, a maioria dos jovens que está começando a sua vida no cigarro, começa com vapor, que tem cheiro, tem sabor, não tem restrições ainda, mas a gente realmente não sabe o que esperar daqui a 20 anos de uso, daqui a 15 anos de uso. O que vem nesses produtos a gente também não tem como saber, porque o cigarro já é sabido. São mais de 4.000 substâncias tóxicas e todo mundo conhece. E o vapor, o que tem nesse cigarro, o que causa o uso contínuo dessa substância? O narguile, que além de todos esses problemas é compartilhado em festas, fumam 2, 3 pessoas o mesmo narguile, então tem outras situações de doenças que se pega ali, né? Na época do Covid foi um complicador. Sim. Então, a indústria tabageira, ela sabe que ela está perdendo espaço e ela está criando novas roupagens. E é interessante falar sobre isso, né? Porque vira e mexe entra um novo componente aí que ainda não tem regras. Recentemente estava até se discutindo a respeito do vapor, né? Consulta pública, inclusive do Ministério da Saúde, etc. E aí a gente começa a ver matérias cada vez mais assustadoras, né? Com o potencial desse produto ser mais destrutivo do que o cigarro ainda, né, com a questão dos óleos que impregnam no pulmão, uma série de produtos químicos ali associados. E a questão, como você colocou, né, não tem mais o cheiro ruim que tinha do cigarro, é cheirinho de fruta e etc., atraindo cada vez mais crianças e adolescentes também. Mais jovens a cada dia, jovens, mulheres, que era um público que realmente fumavam, mas tinha um número bem menor. Então, hoje eles estão sendo atraídos por essa nova onda do cigarro eletrônico e do narguile. As festas de adolescente hoje, é muito comum ver o narguile no meio da mesa, todos compartilhando, porque cheiro, sabor. E assim, a gente precisa entender que a indústria trabalha para a dependência. Ela não trabalha para o entretenimento, ela trabalha para a dependência mesmo, para que você precise daquilo, para que você, a cada dia que passa, dependa mais
do que tiver ali. A nicotina, no caso do vapor, a gente não tem noção muito bem do que tem ali, mas ela trabalha para o vício. E aproveito aqui a sua xará Gisele, né, falando aqui dos males também do narguilé. A gente falou muito a respeito do Viper, etc. Mas a gente conversava aqui no intervalo, né? Narguilé, além da questão respiratória, né, pulmonar, câncer de lábio, uma série de doenças. Doenças do compartilhamento do bocal. Por exemplo, herpes, a tuberculose, a hepatite C. Isso tudo fora a quantidade de cigarros que se fuma num período pequeno usando o narguilé. Então, o narguilé, algumas pesquisas falam que ele equivale a 100 cigarros. Então, você faz um uso muito grande num espaço muito pequeno. Esse é um agente complicador, fora os vírus e bactérias que você compartilha por ser um instrumento para compartilhar. Alguns bares, eles até pararam, mas eles já ofereciam narguilé numa mesa de 6 pessoas. Então, essas 6 pessoas compartilhavam da mesma ponteira. Não existia uma preocupação com isso. Não existe, né, na verdade, até hoje. E muita gente hoje aí, né, tentando entender como pegou uma hepatite C, como pegou uma série de doenças e, né, não fazendo a ligação com o narguilé. Com o narguilé. Porque o que você vê da parte externa da boca de uma pessoa não mostra a realidade do que está acontecendo dali para dentro. Então, uma fonte de bactérias e vírus transmissíveis entre um e outro, entre os compartilhantes daquele produto. Também a gente tem a questão específica do álcool, né, que também está ligada à socialização, que causa uma dependência muito próxima aí que a gente tem do tabaco, né, no sentido que é uma droga lícita, as pessoas usam, né, conjuntamente, parece que faz parte da cultura, né, a pessoa não consegue sair para socializar sem beber e com danos também gravíssimos à saúde e na questão, né, que é uma questão que acho que vai além do cigarro, na socialização, né, porque gera brigas, acidentes de trânsito, enfim. O cigarro, ele é a segunda substância mais viciante. Perde para o cigarro apenas. Então, a gente tem aí abaixo, heroína, cocaína, está tudo abaixo do álcool e do cigarro. Cigarro e depois álcool. Primeiro cigarro, depois o álcool. Cerca de 12% da população é dependente de álcool. E o álcool, ele, infelizmente, ainda tem um estímulo, um glamour. Ganhei uma promoção no serviço, vamos beber para comemorar. Meu filho nasceu, vou tomar uma para comemorar. Formei na faculdade, vamos beber. Então, ainda tem a forma de glamorização do álcool. Só que, por trás de tudo isso, vem doenças como cirrose, os cânceres de boca que junto o cigarro e a bebida, que geralmente é um comportamento. Né? Dificilmente você vai ver um alcoolista que não fuma. E, geralmente, as pessoas fumando, elas compartilham a cervejinha são dependências comportamentais. Uma puxa a outra. E o álcool também tem esse fator, né? Como é abrasivo, o câncer de mucosa, etc., estômago, também está ligado. Tudo ligado. E hoje a gente tem um número cada vez mais crescente de adolescentes fazendo uso do álcool. É uma droga também fácil de consumir, embora seja mais restrita em questão de horário, em questão de trabalho. É uma droga que não tem dificuldade. Você sai, você bebe a hora que você quiser, você volta para casa, você bebe em casa. Então, não tem ela é menos restrita que o cigarro. Porque o cigarro, hoje, você não fuma em qualquer lugar. Você precisa ter um espaço aberto para fumar. E o álcool você consome onde você vai. Se você está no aeroporto, você pode tomar um chopp. Se você está dentro do avião, você pode tomar um uísque. E o cigarro, não. O cigarro está restrito a alguns lugares. Então, o álcool ele é mais uma droga mais livre de se usar do que o cigarro. E com essa questão, né, da dependência, né, como você estava colocando, 12% de pessoas, né, e que a gente observa justamente isso, né, ele não destrói só a questão da saúde como o cigarro, ele começa a destruir a socialização. Sim,
Tanto é que a gente não tem um marco para falar, a partir daqui você é um alcoolista. Não existe esse marco. O marco é o quanto esse álcool está entrando na sua vida, está atrapalhando seu trabalho, suas relações familiares, que normalmente são as primeiras a serem destruídas pelo álcool. A questão da violência no trânsito, a questão da violência no dia a dia, porque geralmente a pessoa que faz uso de álcool fica mais corajosa, mais agressiva, tem mais ímpeto em fazer coisas que normalmente sã ela não faria. Então, a gente sempre fala que o marco do alcoolista é quando ele começa a perceber que o álcool tomou espaços na vida dele que ele preferia que não tomasse. Ele mesmo sabe disso, que é a vergonha que ele sente no dia seguinte, que é a TV que ele quebrou, que é o carro que ele bateu, é a esposa ou o marido que está chateado pelo que ele fez ontem. Então, começa com aquela situação do próprio incômodo. Tanto é que uma das questões que a gente faz é: você se incomoda com o tanto que você bebe? No dia seguinte, você se lembra exatamente do que você fez? Porque tem os apagões também. Então, é a partir daí que a gente sugere que a pessoa procure ajuda. No caso, aqui em Batatais, o AA. E, de fato, não é? Como também é uma questão gradativa, né? Acho que em qualquer dependência, né? A pessoa não pega na primeira noite que vai beber e já bebe todas na vida e tal. Então, também tem essa questão de demorar a perceber que aquilo está afetando as relações. Geralmente, são outras pessoas que falam para aquele paciente que ele está abusando do álcool. É a mãe, é a esposa, são os filhos. Normalmente, precisa de um terceiro chegar e falar: olha, você precisa de ajuda, você não está bem com relação ao álcool. Porque o alcoolista, ele nunca vai enxergar, não, fora essas situações que eu te disse, da vergonha do que ele fez, do que ele aprontou, mas ele nunca vai enxergar que ele não tem controle sobre o tanto que ele está bebendo. Para ele para quando ele quer. E é muito comum você ver uma festa terminar e as pessoas buscarem um bar aberto, irem para casa para fechar a noite, né? O famoso date, não sei como é que funciona, mas vão para casa, quando é um grupo, vai para a casa do outro para finalizar o dia bebendo. Então, ele não tem controle, mas ele não consegue perceber, ou se percebe também, não consegue ter a humildade de ir lá e procurar ajuda, e aceitar que é uma doença progressiva e sem cura. Sem dúvida. E, de fato, né, para isso, os grupos, né, a gente falando aí de antitabagismo e de antialcoolismo, né, a socialização do problema também ajuda muito a entender a gravidade disso. Não é? Quando começa, de fato, a ficha cair dos problemas de saúde, dos problemas familiares, e ter essa troca mesmo. É onde o AA entra, porque o AA, ele vem com a troca de experiências entre pessoas. Então, algumas pessoas vão, muitas vezes, porque a família pediu para ir, porque os amigos pediram para ir, e chega lá e fala: nossa, faço exatamente isso. E o outro colega já está no sistema de entender que está doente, e daí eles se veem doentes também. Precisa do outro ter a experiência compartilhada para que o sujeito veja que ele também está na mesma situação. Porque até então ele tem controle, até então ele bebe porque ele quer, ele bebe porque ele está com vontade, de manhã, do nada, ele não consegue trabalhar. Ou ele vai trabalhar com aquela ressaca que a pessoa não produz naquele dia. Então, perceber que está em estado de alcoolismo é muito complicado. E é o que diz um dos nossos espectadores também, que sofreu com a doença por muito tempo, e diz justamente isso, né, que também nos ambientes que ele andava, as outras pessoas também eram doentes, né? Porque é isso, você está no bar, etc. Então, de fato, um acaba alimentando a doença do outro. E tanto é uma doença, muita gente não gosta que a gente trate dessa forma, mas é uma doença física, psicológica, mental. A doença tem CID. Então, em todos os lugares do mundo, o CID é o mesmo. É uma doença. O alcoolismo é uma doença progressiva e sem cura. E, de fato, né, como a gente tem um percentual da população que é suscetível, né, é também uma roleta russa, que você não sabe quem é suscetível e quem não é. Quem não é. Né? Existem pessoas que vão beber e vão parar a hora que querem. Existem pessoas que vão sair e não vão beber porque não querem beber. E existem aquelas que só vão sair se tiver bebida, que vão perder o ciclo de amigos se resolverem parar de beber. Tudo influencia. Existem pessoas que decidem parar de beber, perdem boa parte dos amigos. Porque os amigos que têm são todos
não digo alcoólicos, mas são todos que fazem parte do ciclo da bebida. E é o que o Paulo coloca aqui, né? Também a dificuldade disso, né? De romper com a bebida é justamente nisso. Muitas vezes a pessoa vai até a internação, faz um tratamento, né? Tá sob controle, volta para a vida social normal e o grupo não tem outros hábitos além de sair para beber. É outro passo do AA. Um dia de cada vez. Você não tem como calcular o que você vai fazer amanhã, mas você pode controlar o seu dia de hoje. Então, você tem problema com álcool, procura o AA, e lá eles vão te explicar melhor, mas é um dia de cada vez. Não vou beber por hoje, amanhã é outro dia e eu não vou beber lá também, mas preciso cuidar do hoje, preciso dormir sóbrio hoje. Gisele, a gente falava dessas duas instâncias que a gente tem no município, né, que é a ação do Grupo Antitabagismo e do AA, não é? Ambos trabalhando aí com esses públicos. E é o que o Cláudio pergunta aqui, né? Quais são os locais e horários de atendimento desses grupos? O AA, a gente tem 2 grupos em dias específicos. É legal porque atende um grupo maior. Tem o grupo Vida Nova de AA, que funciona às segundas-feiras, às 20 horas, no salão da Igreja de Santo Antônio. É só ir. A pessoa que se sentir com vontade de participar, vai ser muito, muito bem acolhido lá e vai ter seu tratamento, mas só vai. Não precisa se preocupar não precisa ter vergonha, ter medo, não precisa achar que vai chegar lá e ter que dar entrevista, vai ter que falar. Não, pode simplesmente sentar e escutar. E é uma dica, vá para ouvir. Para ouvir, vai para ouvir. Então, segunda-feira, 20 horas... 20 horas, desculpa, vou usar uma cola. Na sala da Igreja de Santo Antônio. Salão Paroquial da Igreja de Santo Antônio. Às 20 horas, das segundas-feiras. E tem o grupo Batataense de AA, que é dia de sexta-feira, às 20 horas. Então, tem um na segunda e um na sexta. Cada um escolhe o dia que for melhor. Só que esse já é na Capela de Nossa Senhora Aparecida, no bairro da Vila Cruzeiro. Perfeito. Tá? Temos também um que é em Brodowski, que funciona às quartas-feiras, 20 horas, na Prefeitura. Brodowski está aqui pertinho, talvez seja uma data que dá certo para alguém, então vale a pena conferir também. E tudo isso com o Distrito de Franca, que é o responsável pelos grupos menores. O Distrito de Franca é atrás da Igreja de São Benedito, em Franca. Perfeito. E o Grupo Antitabagismo, você tem que ter esse encaminhamento na rede de saúde ou não? Não precisa de encaminhamento, precisa apenas que você vá na unidade de saúde mais próxima da sua casa e se inscreva. A gente tem uma fila de espera que está indo até bem tranquila. Vá, procure, eles vão fazer o cadastro e assim que começar um grupo novo, a gente liga para você e você vai ser atendido 100% gratuito, com toda a medicação também gratuita, apoio médico, psicológico, eu estarei lá, enfermagem, é um grupo bem bacana. E em ambos os casos, né, a gente está falando aí de saúde, de qualidade de vida, de relações sociais saudáveis, não é? Porque não adianta nada eu pensar que eu estou numa relação social saudável com pessoas que estão tão doentes quanto eu, não é? Que na hora de uma necessidade real não vão conseguir me ajudar porque também estão doentes. Em que eu não tenho de fato desenvolvido nada de produtivo, não é? Então a gente tem que começar a avaliar isso. E de qualidade de vida mesmo, porque a gente começa a ver que tanto o cigarro quanto o álcool vão degenerando a nossa saúde gradativamente, com uma série de enfermidades e que, dependendo da gravidade, depois não tem mais como remediar, né? A gente consegue amenizar, mas complica a saúde, que a gente poderia estar fazendo várias atividades sociais saudáveis. Eu costumo dizer que morrer todo mundo vai, não tem como escapar disso, mas tem como ter mortes mais dignas, menos sofridas. Um usuário de nicotina, por exemplo, morre de câncer, que é uma doença que poderia ter sido evitada se a pessoa não fumasse a vida toda. A cirrose é uma doença extremamente complicada para a família, para o cuidador, para quem está junto, e ela poderia ter sido evitada se a pessoa escolhesse não beber. Então, com relação ao AA, não é onde eu trabalho, mas é muito interessante o trabalho deles, porque eles trabalham para evitar o primeiro gole, que é o primeiro gole que vai levar a todos os outros. Se você já tem o hábito, já tem a dependência,
procure, porque lá tem 12 passos, eles vão te acolher de forma dentro da sua necessidade, da sua especificidade, porque cada pessoa precisa de uma ajuda, cada pessoa é de um jeito. Não dá para fazer um trabalho coletivo, mas que é um trabalho coletivo, mas que é individualizado também. Então, evitar o primeiro gole e dormir sóbrio hoje. Exato. E também a gente tem a questão da associação do vício, não é? Que é justamente isso, né? O álcool acaba tirando aí o regramento do sujeito, não é? Então tem muita gente que começa a fumar, por exemplo, ou usar outro tipo de drogas porque está sob efeito do álcool. Eu falo isso muito para os meus pacientes. O álcool dá uma coragem que normalmente você não tem. Então, se você parou de fumar ou não fuma ainda, a bebida alcoólica vai te dar coragem para dar um trago. E você vai achar que aquilo é só um trago, principalmente para os pacientes que já estão em cessação do cigarro. Eles vão para a festinha, dão 1, 2 tragos e perdem todo um trabalho de meses, que não é meu trabalho, é um trabalho deles, é uma renúncia deles mesmos. Então, o álcool te dá uma coragem que normalmente você não tem. Não ache que você dá conta de segurar, está um tempo sem usar. Não ache que você vai conseguir ficar em um cigarro só, um gole só. Não pense dessa forma, porque é uma doença muito traiçoeira. E o cigarro, tanto o cigarro quanto o álcool, trazem sensações boas. Se fossem situações ruins, ninguém ficaria dependente. Mas não, você fica bem, você fica feliz, você interage, só que o problema é a longo prazo, né? Exatamente. E justamente isso, essa coragem extra que você coloca, se converte em brigas, Sim. se converte em acidentes de trânsito que acabam vitimando pessoas que não têm nada a ver com a sua bebedeira, né? Então a gente percebe que tem um efeito cascata social aí terrível, né? E que a gente vive pagando preço por uma questão que poderia ser evitada. As mortes violentas associadas ao álcool, elas vão desde dirigir bêbado e causar um acidente grave com pessoas que normalmente não têm nada a ver, ou é aquele pai de família que bebe e leva os filhos no banco de trás e morre todo mundo, ou é aquele que vai para a contramão porque já perdeu a noção do que está fazendo e atropela ou pega outros carros. Até mesmo a violência social mesmo, briga de bar, violência doméstica, é extremamente associada ao alcoolismo. Boa parte dos casos de criança agredida, mulher agredida, tem a ver, o álcool está junto, o álcool está no meio. E são pessoas que não conseguem perceber que estão no problema. É o que eu disse logo no início. Deu aquela vergonha de manhã do que você fez à noite por causa do álcool, é um forte indício que você está precisando de ajuda. Exatamente. Que você perdeu o filtro, perdeu a mão. Ou não se lembra do que ocorreu. O que é pior ainda, dependendo da quantidade que você bebe, você não vai lembrar de nada. Ou vai ter aqueles flashes durante o dia. Nossa, eu fiz aquilo. Nossa, eu fiz aquilo outro. Não devia ter feito, não devia ter bebido esse tanto. Então, é um forte indicativo. Tentar não beber também numa festa e não conseguir, tentar sair de casa, se arrumar, ir para uma festa e falar, olha, hoje eu vou ficar no refrigerante e não dar conta, também é um forte indício que você já está doente e que precisa de ajuda. Exatamente. E, de fato, né, a gente acaba observando justamente o impacto que isso vai causando na vida das pessoas, destruindo vidas, né, de quem está à volta e da pessoa em si, e com essa dificuldade de associar o problema à bebida, né, se demora um tempo e hoje a gente vê isso, né, você tem uma estrutura de apoio ainda mais, né, porque a gente tem unidade de tratamento no caso de quem precisa, né, de que quando o grupo de apoio não é suficiente no primeiro momento, né, existem também possibilidades desses encaminhamentos. Existem, só que hoje o alcoolismo ele é uma doença que ainda não tem cura. Então, por mais que a gente tenha apoio psicológico, a rede tem psicólogos, psiquiatras, está provado que o grupo ainda tem uma efetividade maior do que a parte médica. Parece que da mesma forma que é uma droga de sociabilidade, a sociabilidade também te ajuda a sair de lá. Compartilhar suas experiências, escutar o colega falar, não querer chegar no ponto do colega ou se sentir lá onde o colega está, costuma ser muito efetivo.
Também, não é? Quando se pensa aí nessa questão da continuidade, né? Porque em ambos os casos, né, tanto o tabagismo quanto o álcool, é isso, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. De se ter, de fato, essa estrutura de apoio que é importante, né? Porque, olha, não é porque eu parei que eu não vou ter vontade, né? Então, frequentar o grupo, não é? Ter essa dinâmica dessa interação ajuda muito a se manter sóbrio. Sim, o grupo de tabagismo, ele tem um início e um final. Ele tem um fim de tratamento onde a gente encerra o grupo e o paciente vai seguir a sua vida normalmente. O AA, ele é contínuo. Então, quem se sente vulnerável ainda, quem não se sente preparado para sair, porque as pessoas acabam criando uma dependência emocional dos grupos. O AA tem esse lado de ser contínuo. Você pode passar a vida toda frequentando o AA quando você quiser. Tem os padrinhos do AA que, quando você sentir que vai recair ou que precisa de ajuda, que está com alguma dificuldade naquele dia, naquele momento, você pode ligar. É um trato entre os membros. Hoje eu não estou bem, vou ligar para o meu padrinho. Aí esse padrinho dá um apoio emocional naquele momento, dá um apoio para te ajudar. A gente reconhece a dificuldade de parar de fumar e de parar de beber. A gente reconhece que é uma doença. O paciente não tem que ter vergonha disso, porque não tem classe social. Qualquer pessoa pode estar suscetível. Ninguém sabe quem vai virar um alcoolista e quem vai beber socialmente o resto da vida. Então, os alcoólicos anônimos, eles não são contra o uso do álcool. Eles são contra a dependência e tudo aquilo que traz. Então, pessoas que não vão poder beber mesmo, porque não vão ter controle. É onde o AA entra com só por hoje, mas completamente sóbrio. Perfeito. Existem pessoas que não vão conseguir beber socialmente mais. Existem pessoas que não vão conseguir tomar uma dose e ficar bem. Então, já que está com essa... entender o que está doente, está se cuidando, é manter a sobriedade 24 horas. Perfeito. Reforçando, né, as pessoas aí que têm o perfil, que têm essa necessidade, familiares, amigos aí que vêm, né, que tem alguém que tem a necessidade, né, insistir com isso, né, na busca pelo AA, na busca aí pelo núcleo antitabagismo, né, são ações que estão no município para ajudar e que com certeza são o caminho mais correto, né, e eu enfatizo isso, né, não acho que a pessoa sozinha consegue, a gente sabe disso, né, que precisa de um apoio, converse, dialogue, né, e encaminhe as pessoas de maneira correta. E o AA, ele tem um teste, que é um papel que a pessoa recebe lá, que ela consegue fazer em casa, sozinha, para ela mesma sentir em que grau ela está. Então, são várias perguntas onde você responde sim ou não, e você vai entender se aquilo faz parte de uma rotina saudável de bebida ou se você já está doente. Não é um teste que você precisa fazer lá, ninguém vai te colocar numa berlinda, você vai receber esse teste, pode fazer na sua casa para tirar suas próprias conclusões. Essa semana eu vi um seminário falando do egoísmo mesmo do usuário de álcool, porque ele acaba trocando a família pelo álcool, ele não se incomoda em gastar dinheiro que seria de outras pessoas, pais e mães de família, que dão prioridade para a bebida e deixam necessidades básicas do lar. Eu, como assistente social, toda semana tenho parentes com queixas. Nossa, ele gastou todo o meu dinheiro, ele não conseguiu fazer a compra de casa, meus filhos estão sem leite, ele bebeu tudo, ele fumou tudo. Tá um comportamento muito associativo, sabe? Bebida, álcool e outras drogas. E outras drogas. Então, esse seminário falou a respeito do egoísmo, do não viver mais com a sua família e dar prioridade para uma dependência que é individual. Perfeito. Bom, eu espero que a gente tenha sensibilizado aí as pessoas que nos assistem, né, que pensem a respeito disso, que façam esse recado chegar, não é, a quem está à volta, aos amigos, aos familiares. Gisele, gratidão, né, em seu nome aí a todos envolvidos no processo e esperar realmente aí que as pessoas tenham cada vez mais consciência sobre os males do vício. E um último recado, não tenham vergonha, procurem ajuda. O sistema está aí para isso. O tabagismo com o SUS, com toda a gama de medicação, de profissionais.
o AA com os seus membros. Então, use os dispositivos que tem para ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, uma vida menos que preocupe menos a sua família, que maltrate menos aqueles que convivem com você. Exato, né? E é isso, gente, é doença, né? A gente não tem vergonha de buscar uma UPA quando não está bem, de buscar um posto de saúde para fazer os exames de rotina. Por que que a gente tem vergonha de procurar ajuda relacionada à dependência química? Ninguém tem vergonha de ter diabetes, ninguém tem vergonha de ter hipertensão, mas ninguém assume um alcoolismo. Porque é uma doença social, mas ela é uma doença, é uma saúde, faz parte da gama da saúde coletiva e a gente está aqui para isso.